Inês de Castro, Infante Dom João. Naturalmente, isto é uma revolução em Lisboa, uma revolução completa, e o rei de Castela invade Portugal, vem pôr cerco a Lisboa, o cerco dura meses, a cidade passa terríveis provações, mas não há dúvida de que o mestre Davis portou-se com valentia e, a certa altura, começa a cair uma peste mortal. E o rei de Castela, antes que a peste lhe acabasse com o exército, ou até que a peste atingisse a rainha com quem estava casado, a rainha portuguesa, resolveu ir outra vez para a Espanha para refazer as suas forças. O mestre Davis não perdeu tempo. Mandou reunir cortes em Coimbra. Em Coimbra havia um palácio real, o Paço Real da Alcáçova. Este aspecto que atualmente se vê é quase todo do tempo do Marquês de Pombal. Mas o conjunto fundamental do edifício é ainda o Palácio Real da cidade, onde o mestre Davis mandou reunir as cortes de 1385. E o que ele pôs aí foi este problema. O trono está vago. Quem deve ser rei de Portugal? Apresentou um advogado muito inteligente, muito hábil, que era o João das Regras. E o João das Regras disse, bom, a rainha Dona Beatriz não, porque está casada com o rei de Castela, é um perigo. Os filhos de Dom Pedro e da rainha Inês de Castro também não, porque o Dom Pedro, afinal, não casou com a Inês de Castro, portanto, eles são filhos bastardos. Se ninguém tem direito ao trono, vamos escolher o homem com mais qualidades, que é Dom João, mestre de Avis. E assim foi. O mestre de Avis foi eleito rei de Portugal. E começa assim uma nova dinastia, que é a dinastia de Avis. Entretanto, o rei de Castela volta a invadir Portugal, agora com grandes forças, mas os portugueses vão se postar no lugar estratégico, escolhido com muita habilidade pelo condestável, isto é, o chefe do exército, Dom Nuno Álvares Pereira, um dos poucos fidalgos que estavam do lado de Dom João I. E no dia 14 de agosto de 1385, deu-se a Batalha de Aljubarrota. Essa batalha representou o triunfo completo das forças portuguesas e marcou praticamente o triunfo da independência de Portugal, porque a guerra continuou nas primaveras de cada ano, em campanhas jamais mortiças. É em 1411 que se faz a paz definitiva entre os reis de Portugal e de Castela e que Castela reconhece a Portugal o direito de ter um rei português. A Batalha Real de Aljubarrota teve consequências de grande importância para o destino político de Portugal. Por um lado, resolveu o problema dinástico a favor da independência portuguesa. Por outro lado, colocou no trono uma nova dinastia, a dinastia de Avis. Mas, sobretudo, essa dinastia vem a imprimir um novo rumo à governação portuguesa, para recordar para sempre essa vitória. O rei vencedor mandou construir, muito perto do lugar onde se deu a batalha, um grande monumento que ele consagrou a Santa Maria da Vitória. É um dos mais solenes e grandiosos monumentos portugueses. E El Rei Dom João I quis ter dentro dele a sua última morada. Para isso mandou construir a Mestre Huguet uma capela
magnífica, grandiosa, é um dos mais extraordinários túmulos reais que existem na Europa. El Rei jaz no centro. No seu leito de morte, dá a mão à rainha. A rainha é Dona Filipa de Lencastre, da família real de Inglaterra, e a princesa que veio consolidar a aliança luso-britânica. Mas esta capela do fundador marcou para sempre a história com a lembrança del Rei Dom João I, Dom João de boa memória porque o próprio rei fez escrever nas lajes do seu túmulo os principais acontecimentos do seu reinado, que foi realmente um dos mais longos e mais gloriosos reinados da história de Portugal. Os factos mais importantes desse quase meio século são, primeiro, o casamento do rei com uma sobrinha do rei de Inglaterra, Dona Filipa de Lencastre. Esse casamento vem reforçar a aliança entre Portugal e a Inglaterra, aliança que já tinha sido feita por El Rei Dom Fernando, mas que ficou para sempre como uma das pedras angulares da política externa portuguesa. O segundo facto é a ruína da velha fidalguia de sangue, que foi em grande parte substituída por uma nobreza nova. Muitos eram aqueles valentes escudeiros que tinham estado ao lado do mestre Davis nas horas incertas da aljubarrota. Há mesmo o aparecimento de algumas grandes casas nobres. O caso mais importante é a fundação da Casa de Bragança. A Casa de Bragança tem esta história. No tempo do mestre Davis havia em Portugal 3 condados: o Conde de Barcelos, o Conde de Orém e no sul o Conde de Arraiolos. Ora bem, o mestre Davis deu os 3 condados ao mesmo jovem fidalgo, o condestável Dom Nuno Álvares Pereira. Além disso, deu-lhe inúmeras outras coisas, de maneira que Nuno Álvares era o homem mais rico de Portugal e como tal, constituía um problema para a própria corte. O rei Dom João I, com habilidade, resolveu esse problema. O rei tinha um filho anterior ao casamento, Dom Afonso, e o Nuno Álvares tinha uma filha única. Ora bem, o rei casou esse filho bastardo com a filha única do condestável e, portanto, toda a imensa massa de bens de Nuno Álvares fica agora a fazer parte também da Casa de Bragança, quer dizer, pertence a um filho do mestre Davis. O último facto muito importante do reinado é o da conquista de Ceuta, que é em 1415. É a data que simbolicamente marca o início da expansão portuguesa. O tema das verdadeiras causas da expedição portuguesa a Ceuta é um dos temas mais polémicos da história do século XV. O que o rei Dom João I dizia era o seguinte: ele queria armar os filhos cavaleiros, porque os 3 filhos mais velhos, entretanto, tinham-se feito homens, mas devia, para isso, fazer uma grande festa.